Oi, pessoal. Bom, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês de como era a minha rotina de estudos até a tão sonhada aprovação na residência. Vem comigo. Bom, para você que está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Douglas Monteiro, sou nutricionista e eu já tenho um vídeo aqui no canal gravado falando de como foi a minha trajetória, falando um pouquinho sobre a minha história até a tão sonhada aprovação no Exame Nacional de Residências, no ENARE. E no vídeo de hoje, e depois de alguns pedidos, eu decidi gravar para vocês, para falar o que eu fazia, como era que eu fazia, como era a minha rotina de estudos, para conseguir cumprir todo o cronograma, né? Para fechar o cronograma, para conseguir fazer a tão temida prova de residência, né? E falando um pouquinho aí para vocês, falar um pouquinho para vocês o que funcionou realmente para mim. Vamos lá. Para quem está chegando agora, para quem não sabe desse mundo de residências, como é que é a prova de residência? Independente da instituição, né? Vamos lá. Por exemplo, falando de ENARE. A prova de residência do ENARE, elas são 100 questões. Atualmente são 100 questões. Como é que ela é dividida? 20 questões são de saúde pública, SUS e suas políticas, e 80 questões são falando da minha área de nutrição. Mas, por exemplo, se a sua área for psicologia, vão ser 80 questões de psicologia. Se a sua área for enfermagem, vão ser 80 questões de enfermagem, 80 questões de fisioterapia, enfim, dependendo da sua área. Mas você precisa, desde já, entender que você precisa estudar Sistema Único de Saúde, SUS e suas políticas. E isso, gente, já falando para vocês, fez toda a diferença para mim quando eu compreendi que eu precisava estudar SUS. Por quê? Por exemplo, falando de nutrição, você passa 4 anos estudando sobre nutrição. Então, você tem uma noção, mesmo que seja mínima, de alguns conteúdos. Tem conteúdos que você domina, tem conteúdos que você não domina. Você vai precisar estudar novamente. Mas você já tem aí uma noção de como é. É diferente de SUS. Por quê? Muitas das vezes, são conteúdos, por exemplo, do SUS que a gente não vê na faculdade. Então, você vai começar a estudar desde o zero. De zero mesmo, assim, você não sabe nada e você vai precisar entender como é que o sistema de saúde foi criado, como era antes do sistema de saúde, a saúde pública brasileira. Enfim. E como é que eu dividia os meus estudos, como é que eu fazia? No primeiro ano, eu estudo para residência, gente, desde 2023. E a minha aprovação foi só esse ano, em 2026. Então, vocês imaginam, eu estudei 2023, 2024, 2025, até conseguir a tão sonhada aprovação em 2026. Então, eu já estudo para residência há algum tempo. E, por exemplo, falando do primeiro ano, por que eu falei para vocês sobre o SUS? Porque, por exemplo, eu estudava nutrição e deixava SUS de lado, né? Estudava assim, via como era algo que eu não sabia muito, que eu não entendia. Eu estudava, mas não estudava tanto. E aí, eu peguei, como é que eu posso falar para vocês, a primeira lapada. Porque eu fiz a prova 2023 e tirei uma pontuação super baixa na parte do SUS. E isso fez toda a diferença na hora de avançar para outra etapa, porque eu não consegui atingir a pontuação que eu precisava. E aí a aprovação não veio. No ano seguinte, eu já comecei, já entrei num cursinho, né? E aí comecei a focar naquilo que eu não sabia, que, por exemplo, é a parte do SUS. Então, eu comecei a estudar SUS do zero. Tudo aquilo que eu já falei para vocês. E como era que eu fazia? Eu até separei aqui para vocês, para mostrar para vocês o que eu fiz para conseguir conciliar, cumprir todos aqueles conteúdos. Por exemplo, eu tenho um caderno que ele é só sobre as políticas públicas do SUS, né? E aí, falando para vocês, tem legislação do SUS, PNAB, política de humanização, reforma sanitária, enfim. Tudo aquilo que vocês possam imaginar sobre o SUS, que cai. Todas as políticas, né,
desde antes do SUS como depois, até o contexto atual. E aí eu fiz isso, tinha um caderno que eu separava e fazia o resumo de cada conteúdo. E aí, com base nisso, eu ia estudando. Geralmente eu fiz isso no primeiro ano, né? E depois, como eu já tinha os conteúdos todinho, no ano seguinte eu só resolvia questões. Eu revia os conteúdos e fazia as questões. Logo depois eu vou falar para vocês que também fez muita diferença para mim. Também eu tenho um caderno só sobre os conteúdos de nutrição. Então, tem tudo que vocês imaginam sobre nutrição, sobre as áreas específicas nesse caderno, que eu não vou também entrar em muitos detalhes. Mas o que eu queria explicar para vocês? Vamos lá. Falando novamente, no primeiro ano eu não estudei muito SUS, então eu vim estudar SUS no segundo ano. Que foi o que fez que eu comecei a observar que fez a diferença. Só que eu não resolvia muitas questões. E aí o que eu passei a fazer? Como eu já tinha os resumos, e eu não passei em 2023, em 2024 eu comecei a resolver muitas questões. E em 2025 eu fiz da mesma forma, resolvia questões. Só que eu comecei a resolver mais questões ainda para me habituar, né, com o estilo de prova que eu fiz. Eu fiz 3 provas de residência durante esses anos, assim, de 3 instituições que eu digo. Eu fiz o ENARE, fiz o FPA e fiz o EPA, que são as residências daqui, do estado de onde eu moro, que é o estado do Pará. E aí, o que eu fazia? Eu dividia os conteúdos dessa forma, e aí eu dividia, por exemplo, tinham conteúdos que não caíam no ENARE, então eu fazia um resumo para esse conteúdo. E assim por diante. E aí, gente, fui fazendo isso. Ano passado, o que eu digo assim para vocês que fez toda a diferença para mim, que eu não canso de falar, que era resolver questões. No ano passado eu conheci um aplicativo chamado Gran Questões. E não é fazendo propaganda não, gente, porque realmente é um aplicativo muito bom, onde você consegue filtrar a banca, a instituição, as questões, o conteúdo, e você consegue resolver. No ano passado, eu fiz os 3 simulados disponibilizados pelo Gran Questões, que era um simulado do ENARE, com base nas provas anteriores da banca FGV do ENARE. E aí eu fiz. E aí, quando eu fui fazer a prova, por exemplo, do ENARE, eu não tive tanta dificuldade. Eu achei uma prova até, apesar de serem conteúdos bem densos, mas para mim não estava tão difícil. Por quê? Porque eu já estava habituado a resolver questões. Fiz o FPA também, que é da Universidade Federal daqui. Como eu já estava acostumado com a prova, também não tive dificuldade. E fiz também a da Universidade Estadual da UEPA. E aí, gente, foi que a tão sonhada aprovação veio, né? E o que eu queria dizer para vocês, para finalizar esse vídeo, que estudar para residência não é fácil. Talvez, falando de mim, a aprovação ela não venha no primeiro ano, né? Porque são conteúdos muito difíceis, são conteúdos que você não está acostumado, você não está habituado a ver, por exemplo, o SUS, são coisas que a gente não vê na faculdade. Dificilmente a gente vai ver um conteúdo relacionado ao Sistema Único de Saúde, mas não é impossível. O cronograma para fazer a prova de residência, por exemplo, do ENARE, ele é enorme. Quando você pega, você até se assusta, porque foi o que aconteceu comigo. Mas são conteúdos que você consegue estudar. Outra dica que eu dou para vocês, procurem vídeos no YouTube. Algo que me ajudou muito sobre SUS, que eu digo assim, hoje eu sou apaixonado, né, por essa pessoa, pela forma como ela explica e por ser uma pessoa que também trabalha no Sistema Único de Saúde desde a sua criação, que é a professora Nathalie Souza, que ela é uma professora que ela também é do Gran Cursos, né, e ela tem muitos vídeos gravados no YouTube. Além disso, tem os conteúdos do Gran, tem conteúdo de mais diversas áreas que vocês possam imaginar no YouTube. Então, você pode estudar de forma gratuita, né, esses conteúdos e ficar revendo, que era o que eu fazia. Em relação às questões, você pode estudar dessa forma,
e pegar as provas anteriores da sua instituição, que também funcionam. Tá bom, gente? E era assim que eu posso explicar para vocês como era a minha rotina de estudos. Eu estudava nos primeiros anos, em 2023, 2024, eu estudava em torno de 7 a 8 horas por dia, ou até mesmo mais. Em 2025, eu já estudei um pouco menos, porque eu tinha que conciliar o meu trabalho com os estudos. Então, eu estudava de 3 a 2 horas por dia e eu priorizava resolver questões. Foi o que funcionou para mim. Mas você vai ver a melhor forma para você. O importante é não deixar de estudar. Não deixar de estudar SUS, né? A gente precisa entender, até mesmo como profissional de saúde, que como é que o Sistema Único de Saúde foi criado, o que são os seus princípios, enfim. E a nível de conhecimento pessoal, né? Profissional e para você estudar realmente, para você atuar aí na residência. São conteúdos que você vai precisar entender depois que você passar na residência. E assim, gente, para fechar, para não ficar muito longo esse vídeo, né? Atualmente eu faço a residência. Eu fui aprovado em 3 residências, no Inari, na UEP, na UFPA, e eu escolhi fazer a residência da UEP, que é a Universidade Estadual aqui do estado de onde eu moro, que é do Pará. Atualmente eu faço residência em Atenção Básica e Saúde da Família, que é a residência dos meus sonhos, que eu sempre quis, e é muito gratificante, gente. Eu digo hoje, estando na residência, eu vou completar aí 5 meses, que vale a pena, sabe? Vale a pena as horas que você perde estudando, vale a pena você abrir mão de muitas coisas para se dedicar aos seus estudos, se dedicar à sua profissão, vale a pena, sabe? E eu queria dizer para você que você vai conseguir, né? Às vezes a gente tem muitos comentários, até mesmo de pessoas próximas, que desmotivam a gente de continuar, ou até mesmo de tentar. Mas assim, eu digo assim, se for o seu sonho, se é isso que você quer, você vai conseguir. Tá bom, gente? Um abração do Nutri.